Senhor presidente, toda vida que um presidente da República vai ao estado da gente, há razões para registro, às vezes para agradecimento e às vezes para comentários. A presidente da República esteve ontem, senador Pedro Tax, esteve ontem em Natal para o anúncio de obras que o meu estado havia solicitado e que ela anunciou, e esteve lá para entregar motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras a prefeituras municipais. Eu, como potiguar, agradeço a tudo que chega ao meu estado. Hoje, ao voltar para o meu gabinete, aí por 13h, encontrei 3 prefeitos que estavam os 3 presentes na solenidade em que Sua Excelência anunciou benefícios e entregou as chaves das pás carregadeiras, das motoniveladoras e das retroescavadeiras, que me fizeram um comentário que acho que é importante vir a fazer aqui, senador Armando Monteiro. Vossa Excelência que é pernambucano e que vive um clima de seca, como o senador Humberto Costa, pelo fato de nós, nordestinos da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco, estarmos vivendo uma quadra de muita dificuldade. E Sua Excelência entregou pás carregadeiras, motoniveladoras, retroescavadeiras, entregando as chaves individualmente a cada prefeito. E os prefeitos, 3 deles, de municípios pequenos, municípios todos eles com menos de 10 mil habitantes, comentaram comigo a presença de Sua Excelência, a Presidente da República, ontem em Natal, e me faziam um comentário. Agradecidos, sim, mas fazendo um comentário. Diziam eles: os nossos municípios estão hoje passando sede, fome e necessidade, e nós recebemos e agradecemos equipamentos que, é verdade, ativam a economia de São Paulo, onde são fabricadas as pás carregadeiras, as motoniveladoras e as retroescavadeiras, e que poderão servir eventualmente no meu município, mas para a operação dessas máquinas, que são máquinas caras, eu vou ter dificuldade. Porque o salário de um secretário municipal é X reais. Para colocar uma motonniveladora para funcionar, eu vou ter que contratar um profissional, que não é fácil encontrar, que tem que ser bem remunerado e que equivale quase que ao salário de um secretário municipal. Para fazer funcionar a pá carregadeira, igualmente vou ter que gastar bastante combustível, porque é uma máquina potente, e o meu município está carente de recursos próprios até para isso. Para colocar a retroescavadeira, que pode ser útil ao meu município, eu vou ter que gastar dinheiro com o operador da máquina, vou ter que gastar dinheiro com combustível e vou ter, a exemplo do que vai acontecer com a motonniveladora, comprar as lâminas de reposição. Quanto mais escava, mais gasta a lâmina, que custa caro. E o meu município está carente hoje é de água. Aí me diziam os 3 prefeitos, nenhum deles é do meu Partido Democratas, nenhum dos 3. Diziam os 3, senador Jaime Campos: se eu pudesse vender as máquinas que foram doadas, nós formaríamos um consórcio de 9 municípios e com o dinheiro da venda dessas máquinas nós compraríamos perfuratrizes para perfurar poço, para ir buscar aquilo que nos falta neste momento, que é água. Para hoje, para amanhã e para sempre. Eu caí das nuvens, senador Armando, eu caí das nuvens, veja o raciocínio deles. Eles estão aqui para contar a história. Se nós pudéssemos vender, venderíamos e com o apurado nós compraríamos em consórcio uma perfuratriz para perfurar aquilo que nos falta, que é água, no momento de aflição. Aquilo me trouxe a reflexão
de uma ação que é merecedora de agradecimento. Claro que eu, como potiguar, o que chegar lá eu agradeço. Mas não é a prioridade do momento, não era aquilo. Aí eu disse a ele, senador Humberto, eu disse aos três, senador Cacildo, Vossa Excelência estava na reunião da CAI hoje de manhã e votou. Senador Armando estava na CAI hoje de manhã e votou. Senador Pedro Táxis estava na CAI hoje pela manhã e votou. A senadora Ana Amélia estava na CAI e votou. Infelizmente, o senador Humberto Costa não estava presente lá, nem o senador Antônio Carlos Valadares. Mas o senador Jaime Campos estava lá e votou. E eu disse a eles... Estava em outra comissão, senador líder. Eu disse a eles, importante, se é que vocês não puderam assistir, porque nós acabamos de aprovar agora na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto do senador Vital do Rego, aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos, por senadores do PMDB, do PSDB, do Democratas, do PR, do PDT, que me conste isso, do PP, por unanimidade, todos os votos presentes votaram a favor de um projeto da iniciativa do senador Vital do Rego, que por iniciativa legislativa vai, este sim, levar um lenitivo importantíssimo para aqueles que estão passando grande necessidade no Nordeste. A anistia dos débitos do crédito rural. No encaminhamento ao relatório do senador Aloysio Nunes Ferreira, que fez o relato muito bem feito, substantivo, bem argumentado, eu coloquei um reforço de argumento, dizendo que a presidente Dilma havia estado na África agora recentemente e havia anunciado o perdão da dívida de mais de 850 milhões de dólares para 12 países africanos, 12 países que nos últimos 5 anos haviam crescido a uma média de 5,5% no seu PIB, muito mais do que a média de crescimento do PIB do Brasil e muito mais do que do Nordeste, e que mesmo assim tinham tido 850 milhões de dólares de perdão da dívida. Citei mais, falando de uma matéria publicada pela revista Veja, em que era citado que, por exemplo, na Guiné Equatorial, um dos países que tinha tido a dívida perdoada, o governante colecionava carros de luxo. Tinha não sei quantos Rolls Royce, não sei quantos Bentley, não sei quantas Ferraris, não sei quantos Porsches e por aí ia. E que mesmo assim, sendo ele governante daquele país, tinha tido o perdão da dívida. Como é que se perdoa a dívida de países africanos e se pode negar o perdão da dívida de nordestinos, de tomadores de crédito nordestinos que não pagam porque não têm como pagar? E o Congresso havia feito a sua parte. Aquilo que era a razão de angústia de milhares de nordestinos, o Congresso, pelo Senado, havia aprovado em caráter determinativo na Comissão de Assuntos Econômicos na manhã de hoje, e haveria de mandar para a Câmara, que eu tenho certeza que votará rapidamente, o perdão das dívidas dos pequenos e médios produtores rurais até 2001. De 2001 para frente, os pequenos e os médios terão a repactuação de suas dívidas escalonadamente. Até R$35 mil perdoado, de 35 até R$100 mil, rebates de mais ou menos 80% com 20 anos para pagar. Aí sim, você dá a chance de pessoas que têm alguma coisa de futuro para apurar, de pagar as dívidas de 2001 para frente, sendo pequeno ou médio empresário rural. E os para trás, que não pagaram e que estão impedidos de levantar qualquer tipo de financiamento, tiveram por uma ação legislativa, votada por unanimidade
numa comissão do Senado, por partidos de governo e de oposição, haviam tido o perdão de suas dívidas. Se o governo pode perdoar as dívidas de países africanos num valor assemelhado ao que devem os pequenos produtores rurais, por que o Congresso não faz o mesmo que fez com os africanos, faz com os nordestinos inadimplentes? Com os nordestinos inadimplentes. José, e claro que por isso... me concede uma parte? Claro que sim, já ouço já. Claro que, evidentemente, que tem que fazer. E assim o fez. Fez votando por unanimidade esta matéria e garantindo o perdão da dívida, que esta sim é uma grande notícia para todos os prefeitos da região Nordeste, que vão levar para os seus pequenos agricultores e pecuaristas uma ação da classe política voltada para a sua sobrevivência. Ouço com muito prazer o senador Antônio Carlos Valadares, do valoroso estado de Sergipe. Senador José Agripino, eu acompanho o trabalho de Vossa Excelência desde há muitos anos nesta casa. E sempre posso destacar, por um dever de justiça, que quando se trata da defesa dos interesses do Nordeste, dos seus agricultores, Vossa Excelência sempre esteve na linha de frente, seja no governo de Fernando Henrique Cardoso, ou seja na oposição, como agora no governo de Lula e da presidenta Dilma. Mas eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que, também por um dever de justiça, hoje eu compareci a uma solenidade no Palácio do Planalto, quando a presidenta Dilma e o ministro da Agricultura anunciaram o novo plano safra 2013-2014. E, na ocasião, ela fez questão de enfatizar que o Nordeste, principalmente agora, depois desta seca clamorosa, porque nós que somos nordestinos, ela anunciou algumas medidas que serão direcionadas aos pequenos e médios agricultores da região, como suspensão das execuções das dívidas contratadas junto ao Banco do Nordeste e aos demais bancos, com a suspensão dos prazos processuais até dezembro de 2014. Isso é importante, porque o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste estão tomando terra dos agricultores que não pagaram as suas dívidas. Então, ela vai mandar suspender, não é, através de uma decisão a ser anunciada na próxima semana. Segundo, concessão de um desconto de até 85% para a liquidação de operações de crédito rural, contratadas até 2006, com valor final de até R$35 mil. R$85 mil, 85% de desconto. Terceiro, composição de dívidas contratadas até 2006, cujo valor original era de até R$200 mil, em até 10 anos, com taxas de juros e recursos do Fundo Constitucional do Nordeste. E quarto, negociação das operações contratadas a partir de 2007 e que estavam inadimplentes em dezembro de 2011, em até 10 anos, com 3 anos de carência. São medidas que ela anunciou hoje, que serão tomadas na próxima semana, no decorrer da próxima semana. Significando dizer que vai ser um alento, sem dúvida alguma, para os nordestinos, a medida provisória que ela vinha baixar nesse sentido, se contrapondo a esse sofrimento, porque passam os devedores do Banco Nordeste, do Banco Brasil, na nossa região, alguns dos quais já perderam até as suas terras, e outros estão ameaçados de perderem o lugar onde vivem, onde plantam para a sobrevivência de suas famílias. Isso era uma atitude não só, do ponto de vista econômico, essencial, porque o produtor continuará produzindo, trabalhando na sua terra, como também vivendo para a sobrevivência, para o trabalho de sobrevivência de suas famílias. Por outro lado, eu acho que Vossa Excelência tocou num ponto importante, no caso, por exemplo, da compra de máquinas perfuratrizes para a abertura de poços artesianos na nossa região Nordeste. Isso é fundamental. Inclusive, eu estive presente recentemente a uma solenidade, onde, inclusive, estava presente a nossa governadora do Rio Grande do Norte, Rosalva, com o ministro da Integração.
E ali foi anunciado que o Ministério daria, se eu não me engano, a 15 estados da Federação, Ministério da Integração, 3 máquinas perfuratrizes. Duas com capacidade para perfurar até 250 metros de profundidade e uma com capacidade de perfuração até 500 metros de profundidade. Essas 3 máquinas perfuratrizes custarão aos cofres públicos, já foram licitadas essas máquinas, 10 milhões de reais as 3. Então, não é qualquer município pequeno, mesmo em consórcio, que vai poder comprar a máquina, inclusive os seus implementos, que são 3 caminhões, inclusive para transportar a máquina perfuratriz, para transportar combustível e assim sucessivamente. Quer dizer, é um complexo que não é apenas da máquina perfuratriz, é um complexo de apoio a que essa máquina venha se instalar num determinado município e venha fazer a perfuração. E, quer dizer, seria, a meu ver, inadequado do ponto de vista econômico e impossível do ponto de vista econômico-financeiro, municípios pequenos manterem máquinas desse tipo. Mas considero que também tem máquinas com capacidade menor. Quem sabe, um consórcio, como Vossa Excelência falou, poderia resolver a perfuração de pequenos poços com profundidades menores. Mas para resolver mesmo a questão da água potável, de qualidade, de potabilidade adequada e sem o perigo de contaminação, a perfuração ideal seria nessa profundidade, de 200 a 250 metros, o que evitaria, sem dúvida alguma, a contaminação e doenças infecto-contagiosas para a população. Portanto, eu quero concordar em parte com o pronunciamento de Vossa Excelência, mas também fazendo justiça. Justiça à presidenta, que anunciou medidas que nós estávamos lutando há tempos, inclusive o nosso senador, presidente da Comissão de Justiça, Vital do Rego, apresentou um projeto mais ou menos voltado, para essa situação a que Vossa Excelência se refere, na defesa dos pequenos produtores, dispensando as dívidas que estão sendo motivo de preocupação há muitos anos. Agradeço a Vossa Excelência a paciência de ter me ouvido e acompanharei com muito interesse as palavras de Vossa Excelência. Senador Valadares, o à parte de Vossa Excelência talvez tenha sido mais longo do que o meu próprio discurso, mas eu agradeço, porque Vossa Excelência levanta alguns pontos e diz que concorda com a minha manifestação, não por inteiro, em parte. E eu espero que os argumentos que eu vou colocar a Vossa Excelência façam com que Vossa Excelência concorde por inteiro com as minhas colocações. Primeiro, veja a coincidência. Vossa Excelência sabe quantas medidas provisórias tramitaram pela Câmara e pelo Senado, buscando a anistia dos débitos até 2001, e nunca o governo concordou com o fato, e a discussão levava sempre a indefinições. 16 medidas provisórias. Hoje, aprovou-se um projeto de lei do senador Vital do Rego. E, coincidentemente, o governo anuncia não aquilo que o projeto de Sua Excelência propõe, que é a anistia. A presidente da República anuncia a suspensão do sequestro. Não significa anistia, significa dizer que o nordestino, pelo menos por um tempinho, vai poder dormir sem esperar que um agente da justiça, um estafeta, chegue na porta da casa dele com um mandato de pedido de entrega da terra dada como aval, como garantia, como penhora daquilo. Então, 16 medidas provisórias discutidas uma a uma sem conclusão.
Hoje, a presidente anuncia o fim do sequestro, o fim do estafeta da justiça na porta da casa do pequeno produtor para tomar a terra dele. Ele pode dormir. Com o projeto que nós aprovamos, ele pode mais do que dormir, ele pode ficar tranquilo, porque aquilo que foi feito para os africanos, o governo está fazendo para o pequeno proprietário rural do Nordeste. Segundo ponto, fico feliz da vida, senador Valadares, felicíssimo, pelo fato de Vossa Excelência ter relatado os fatos que relatou, porque me dão a meia convicção, senador Vital, de que o projeto de Vossa pela unanimidade dos membros da Comissão de Assuntos Econômicos, não vai ser vetado. Porque se a presidente anunciou uma sequência de fatos assemelhados no tempo à negociação proposta... Senador, 85% de desconto já chega perto dos 100% do Vital do Rego. O tempo todo, aquilo que Vossa Excelência propôs, rebate de 80%, 85%, é mais ou menos coincidente com aquilo que a presidente teria anunciado. Ótimo, não vai haver veto. Nós ficamos todos felizes com a perspectiva do não veto. Agora, nós resolvemos com o projeto do Vossa Excelência, senador Vital, em definitivo, há um perdão da dívida, não há apenas o cancelamento da viagem do estafeta da justiça atrás de tomar a terra dada como penhora ao pequeno produtor rural. Segundo, finalmente o projeto de Vossa Excelência bota um fim no que 16 medidas provisórias nunca conseguiram chegar à conclusão, que chega por coincidência hoje, no anúncio da presidente no Palácio do Planalto. Bela coincidência, mas antes tarde do que nunca. E nós trabalhamos hoje para aprovar no plenário da Comissão de Assuntos Econômicos aquilo que é o certo. Eu não troco o certo pelo duvidoso. O duvidoso é o que estava em andamento. O certo é o que nós votamos. De modo que eu quero, com essa manifestação, dizer ao plenário que aquilo que os prefeitos falaram, se pudessem vender as máquinas, venderiam. Não é que eu esteja esnobando a doação das máquinas feitas pela República a prefeitos de municípios pequenos do meu estado. É que essas máquinas têm uma operação onerosa, cara, que os municípios talvez não tenham condição de suportar, e eles, traduzindo na sua caboclice, traduzindo a vontade e o interesse, diziam: se eu pudesse vender, eu venderia, e juntava o dinheiro para 9 municípios fazerem um consórcio e comprarem uma perfuratriz ou 2 para aí sim buscar água. Se o governo já fez uma licitação e prometeu aos estados, e não me consta que tenha chegado ainda ao meu estado nenhuma perfuratriz, tomara que chegue, nós nos antecipamos. Nós nos antecipamos com a manifestação que trazemos ao plenário para o conhecimento da República, do país. Eu acho, senador Valadares, que Vossa Excelência, que é um bom nordestino, que é um defensor das causas da sua região, que é a minha região, colocou alguns fatos, alguns anúncios que me trazem muita alegria, porque me trazem fundamentalmente a mim, e tenho certeza, convicção de que o projeto que foi votado hoje pela manhã não vai ser vetado, porque não por completo, mas ele se assemelha, de certa forma, ao que nunca aconteceu, nunca tinha acontecido até agora, mas aconteceu. E se aconteceu, e a presidente, antes tarde do que nunca, anuncia coisas parecidas, é porque não pretende vetar o que o Senado Federal aprovou hoje pela manhã. Obrigado a Vossa Excelência pela tolerância do tempo e pela compreensão.